Bom dia, sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Já tem um tempinho que a gente não se encontra por aqui e hoje nós vamos dar início à terceira unidade. Então, para dar início à terceira unidade, nós vamos conhecer os povos originários do Brasil. Para ficar mais fácil para vocês acompanharem, a partir da página 124 do livro de vocês, vocês conseguem acompanhar o conteúdo. Então, vamos entender um pouquinho. Diversidade de regiões, diversidade de tradições. Então, muito antes da chegada dos europeus, o território que hoje corresponde ao Brasil já era ocupado por diversos povos. Então, a nossa história a gente conhece a partir dos europeus, a partir desses indígenas, né, que viviam aqui e a história que os europeus contam. Mas antes dos europeus chegarem aqui, lá em 1500, né, que quando eles chegam, quando o Brasil é encontrado, invadido, antes deles, com certeza já tiveram outras pessoas. A gente até já estudou lá, quando a gente estudou a descoberta da América, a gente estudou aqui, ó, lembra dela? Quem lembra? Luzia. Luzia foi encontrada aqui no Brasil, em Lagoa Santa. Então, vamos conhecer também outros povos que viveram aqui, antes dessa chegada desses europeus. Então, só uma coisinha, vamos lembrar assim, quais são os vestígios que nos permitem conhecer mais sobre esses povos? Como é que vocês acham? Nós já estudamos sobre vestígios, lá no início do ano, nas aulas presenciais, a gente falou sobre isso, como o historiador se baseia, como é que o historiador diz que aquilo aconteceu? Através de vestígios arqueológicos, não é isso? Através de achados, de coisas que eles encontraram, de pintura rupestre, não é isso? Então, essas partes dos territórios que hoje formam o Brasil favoreceram diferentes modos de ocupação ao longo de milhares de anos. Então, durante esses milhares de anos, houveram muitas formas de ocupação desse pedaço de lugar do Brasil onde nós vivemos. Então, as pesquisas arqueológicas, elas trazem informações importantes sobre os primeiros povos da América e, em consequência, sobre o passado dos povos indígenas e atuais que habitam o Brasil. Então, desde que começa a estudar o descobrimento da América, tanto que essa ideia de povoamento da América, povoamento do primeiro homem que povoou a América, ela muda depois que é encontrado aqui no Brasil os vestígios de Luzia, porque Luzia data de muito mais tempo do que os primeiros historiadores falaram sobre o primeiro homem que pisou na América, e aí a gente passa a analisar que talvez o Brasil possa ter sido o primeiro local pisado na América, porque Luzia é muito mais velha do que os outros estudos dos outros países, mas é apenas uma conjectura de historiadores, a gente não tem como provar perfeitamente, porque você vê que Luzia data em torno de 14 mil anos, pode ser mais e pode ser menos, né? Então, é a partir desses vestígios encontrados, dos materiais que esses vestígios são constituídos, que é possível identificar as características de cada tradição arqueológica, e aí a gente vai estudar alguns povos aqui do Brasil e como eles viviam. Então, com base na análise desses vestígios, sabe-se que os primeiros habitantes do continente americano, eles eram nômades. Vocês lembram o que são nômades? Nômades, enquanto a agricultura ainda não existia, eles não tinham desenvolvido a agricultura, os homens e mulheres que viveram no passado, eles eram nômades, ou seja, eles viviam numa região, enquanto aquela região poderia lhe fornecer alimentação, água, eles ficavam ali. Quando acabava os recursos naturais para que eles pudessem sobreviver, eles se mudavam de lugar. Por isso que eram chamados de nômades. Então, o sedentarismo ele só surge após a invenção da agricultura, como nós já estudamos lá no início da primeira unidade, o período neolítico, paleolítico, lembra? O neolítico, a invenção das cidades, e conforme as cidades são desenvolvidas, também é desenvolvido o sedentarismo, as pessoas passam a viver em um lugar só. Então, né, com base na análise desses vestígios, os primeiros habitantes do continente americano eles eram nômades, eles dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de espécies vegetais e de insetos. Então, à medida que eles foram se deslocando pelo continente, eles começaram a aprimorar as técnicas de caça, de produção de utensílios, os utensílios que eles utilizavam para caçar, para se alimentar. E começaram a desenvolver a agricultura, costumes próprios, com maneiras de se comunicar, de se reunir, de enterrar os seus mortos, de demonstrar afetos. Tudo isso eles vão se desenvolvendo
com o passar do tempo. Então, o primeiro povo que nós vamos estudar são os sambaqueiros, os povos do litoral ou os construtores de sambaquis. Os sambaquis, gente, são formados pelo acúmulo de conchas de moluscos, restos de comidas, ossos de animais e etc. Assim são formados os sambaquis. Os sambaqueiros, eles construíam suas casas e enterravam os mortos nessas elevações. Quanto maior o sambaqui, maior o prestígio do grupo. Então, eles faziam enormes elevações, tá vendo como vocês ainda conseguem ver aqui? Aqui seria o Sambaqui do Camacho, em Santa Catarina, o maior do mundo, com 120 mil metros quadrados de área. Então, o Sambaqui de Santa Catarina é conhecido como o maior sambaqui do mundo. E quanto maior esses sambaquis, como eu já disse, maior o prestígio deles. Então, há 8 mil anos, alguns grupos humanos eles se fixam ao longo do litoral do continente americano, principalmente na porção sul do território, na área que se estende ao atual estado do Rio de Janeiro até Santa Catarina, como eu disse aqui, como aqui mostra um de Santa Catarina, né, um sambaqui do Camacho. Graças à fartura de peixe, de crustáceos que o mar lhes oferecia, esses povos criaram comunidades estáveis e muitas vezes sedentárias. Muitos deles já eram sedentários, né? Então, uma das maiores características desses povos antigos eram esses grandes montes formados pelo acúmulo de conchas e moluscos, como eu já disse a vocês. Esse termo sambaqui é de origem tupi-guarani, então é a origem indígena, e significa monte de conchas. Esse tipo de estrutura também é comum nos litorais da África e da Europa. Em alguns locais do Brasil e também de Portugal, por exemplo, os sambaquis também são chamados de concheiros. Então, com base nos materiais encontrados nos sambaquis, os pesquisadores formularam hipóteses sobre as funções dessas estruturas, o que elas seriam, para que elas serviam, né? Nesses sítios arqueológicos, além de cerâmicas e ossadas humanas, é comum encontrar ferramentas de pedra, essas ferramentas de pedra como machado, martelo e quebra-coquinhos, objetos feitos de ossos como anzóis, farpas, agulhas, espátulas, recipientes, objetos também feitos de concha. Essas conchas tinham variadas utilidades, elas podiam se tornar facas, serras, colares, e quando essas conchas eram cobertas por argilas, elas eram utilizadas como recipientes para ferver água. E havia também os zoólitos, esculturas de pedra polida na forma de animais, como tubarões e outros peixes, mamíferos marinhos, tatus, pássaros, etc. E, como eu disse aqui a vocês também, ele também servia como local de enterrar os mortos em um ritual funerário. Como eu disse a vocês aqui, que ele era formado por esse acúmulo de conchas, mas também eles enterravam os mortos nessas elevações. Era um ritual funerário para esse povo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as sociedades amazônicas, as grandes aldeias amazônicas, mas também aos agricultores no Brasil. A agricultura ela começa a ser praticada aqui no Brasil há cerca de 5 mil anos atrás, principalmente com o cultivo do milho e da mandioca, mas o desenvolvimento dessa atividade não representou o abandono completo do nomadismo. Então as pessoas, mesmo já tendo conhecido a agricultura, eles não abandonaram totalmente o nomadismo. Muitos povos permaneceram seminômades, utilizando a produção agrícola apenas como complemento da caça, da pesca, da coleta de frutos. Mas em algumas áreas da Amazônia e do Brasil, a agricultura tornou-se a principal fonte de alimentos praticadas por grupos que adotaram o sedentarismo. Então, mesmo alguns não adotaram, viraram seminômades, eles só usavam a agricultura se não tivesse como viver apenas da caça e da coleta, mas outros grupos da Amazônia e de todo o Brasil, eles passam a ter a principal fonte de alimentação, a agricultura, e eles adotam o sedentarismo. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas sociedades amazônicas, né? Então, há cerca de 12 mil anos, os seres humanos já habitavam a Amazônia. No livro de vocês ainda falam que há cerca de 2 mil anos, alguns grupos de agricultores da região amazônica, eles começaram a formar grandes aldeias. Essas aldeias eram chamadas de cacicados, com milhares de habitantes. Eles tinham chefes nessas aldeias
que eram chamados de caciques. Eles dominavam grandes territórios, submetendo outros povos ainda ao poder deles. Eles se organizavam em pequenos grupos, viviam da caça e da coleta. Entre 1000 anos antes de Cristo e 1000 anos depois de Cristo, desenvolveu-se a produção artesanal e surgiu uma organização social hierárquica. Aqui no livro de vocês também veem outras imagens. Aqui nós temos um vaso da cultura tapajônica, foi encontrado em Santarém, no Pará. Também um registro arqueológico, um encontrado arqueológico. Também no livro de vocês encontram a urna funerária Marajoara. Urna funerária, gente, onde eles depositavam os restos mortais, né, do seu povo. Há também uma escultura de cerâmica representando uma mulher com um umbigo. Isso no livro de vocês, tá certo? Uma tanga de cerâmica marajoara feita por volta do século 8 depois de Cristo, uma tigela de cerâmica atribuída à cultura marajoara também, feita no ano 800, entre o ano 800 depois de Cristo e 900. Então, vamos conhecer os Tupi-Guarani. Por volta do ano 1000, ocorre uma onda migratória de populações amazônicas de línguas parecidas, as quais daria origem ao tronco linguístico que hoje denominamos Tupi-Guarani. Então, como eu disse, de acordo com os estudos, esses originários da região, esses Tupi-Guarani eram originários da região amazônica e teriam partido em direção ao litoral, e durante esse processo eles se dividiram em 2 grandes grupos, os Tupi, que tinham a mandioca como principal cultura agrícola, e os Guarani, que cultivavam vários gêneros alimentícios, em especial eles cultivavam milho. Logo quando os portugueses, essas populações e a florescente cultura Tupi-Guarani foram que os portugueses encontraram quando aqui chegaram lá no ano de 1500, não é isso? Os Tupi, eles ocupavam quase toda a faixa costeira entre os atuais estados de Ceará e de São Paulo, e os Guarani, eles se localizavam mais ao sul, na região litorânea dos atuais também estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. No interior viviam povos que falavam línguas de outras famílias linguísticas. É muito importante também que a gente entenda o que aconteceu com esses indígenas. Em pouco tempo, as guerras seguidas de várias expedições escravistas trouxeram, né, os portugueses aqui foram buscar os africanos, tiraram os africanos de suas terras, trouxeram para aqui para escravizá-los. Então, a fome e as epidemias dizimaram, ou seja, acabaram com grande parte da população. Então, se perguntar a vocês o que aconteceu com os indígenas que viviam aqui. Infelizmente, esses indígenas foram dizimados. Não há outra resposta. Não há o que falar, eles foram dizimados, eles sofreram genocídio, ou seja, tiveram um assassinato em massa de um povo. Não tem como uma quantidade enorme de indígenas que aqui viviam ter desaparecido ou simplesmente invisibilizados. Nós temos uma pequena quantidade de indígenas se comparados à quantidade que tinham quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Como eu disse, as suas terras foram ocupadas pelos colonizadores, né, que são os portugueses que vieram para aqui e tomaram toda essa terra. Então, que fique claro que mais tarde, posteriormente, lá na frente, vocês vão conhecer essa história, lá no 8º ano, vocês vão entender melhor. Mas vocês precisam saber o que aconteceu com o nosso país e com os indígenas que aqui viviam, né? Há também as suas técnicas e tecnologias. Então, os vestígios materiais dos Tupi-Guaranis, eles foram encontrados em várias partes do território brasileiro, especialmente lá na faixa litorânea. A cerâmica, ela está presente em todos os sítios e é associada à agricultura. Então, como eu disse, a cerâmica, ela está presente em quase todos os sítios arqueológicos e ela está sempre associada à agricultura. Acredita-se que esses indígenas, para cultivar alimentos vegetais, eles realizavam uma técnica que era chamada de coivara, que consistia em colocar o fogo na mata. Os indígenas também desenvolveram canoas que eram feitas de tronco de árvores para poder navegar nos rios. Então, o que sugere é que eles conseguiam alcançar grandes distâncias rapidamente utilizando a navegação. E de acordo com alguns historiadores,
Havia comunidades tupis guaranis espalhadas por outras grandes áreas da América do Sul, não só aqui no Brasil, e elas seriam organizadas em confederações comandadas por chefes de guerra, criando uma rede de relações e influências entre diferentes grupos. Os indígenas no Brasil de hoje. Aqui eu trouxe uma imagem de um indígena da etnia Cuicuro, aqui do Brasil. Então, o contato entre esses povos originários, os índios lá do início, e os portugueses, a partir do século XV, trouxe inúmeras transformações no modo de vida das duas comunidades. Tanto o português que veio para aqui, ele também acaba se adequando a alguns costumes nossos, como também os indígenas, querendo ou não, eles também se adequam. Muitos mudam a sua religião porque eles são aculturados, né, pela questão de trazer o catolicismo para eles. Esse costume, gente, que o brasileiro, que nós temos de tomar banho todos os dias, é um costume indígena, que fique claro. Eu acho que nas aulas de cultura regional vocês já devem ter estudado ou vão estudar um pouquinho sobre isso. Os portugueses não tinham o costume de tomar banho todos os dias, é um costume nosso. Há também a questão de dormir em redes, que aqui na Bahia a gente não tem tanto esse costume, temos mas não de dormir, temos redes, alguns têm redes em casa, mas não é aquele costume grande. Já em Fortaleza, no Ceará, no estado do Ceará, dormir em redes é uma coisa muito comum, muitos gostam mesmo, e também é um costume indígena, e tem várias coisas na nossa alimentação, em nossos costumes, que é também uma aculturação, uma mistura com os indígenas e europeus. Então, mas olhando do ponto de vista dos povos originários, gente, quando eu falar em povos originários, são os indígenas que começaram, os indígenas daqui do Brasil. O que eles falam, que atualmente os povos indígenas que existem, eles vivem da resistência e a luta pela sobrevivência de suas culturas, pelo respeito às suas terras e tradições. A gente sabe que centenas de comunidades indígenas foram exterminadas pelos portugueses nesse processo de invasão e ocupação da América. Que fique claro, gente, quando eu falo em invasão, é porque como é que a gente usa o termo Brasil foi descoberto, se já tinha pessoas morando aqui? Parem para analisar. Tem como a gente dizer, tem como se dizer que os portugueses, quando aqui chegaram, eles eles descobriram o Brasil? Como é que eles descobriram uma terra que tinha dono, que tinha gente morando? Então, a gente passa a acreditar que houve uma invasão, com certeza. Eles invadiram e ocuparam tanto o Brasil como a América, né? Em quase toda essa extensão de América, havia indígenas que já viviam ali. Só que muitas desses grupos indígenas, desses povos originários, eles sobreviveram e existem até hoje. Tem um processo muito complexo de trocas culturais, como eu disse. Os europeus, a todo custo, eles queriam colocar a sua religião, o seu modo de vida aos povos indígenas, e eles ainda consideravam esses povos inferiores. É todo um preconceito em volta disso tudo. Mas, por um outro lado, a gente também consegue ver as culturas nativas, como eu disse, que foram incorporadas pelos colonos portugueses, que foram integrados a essa cultura brasileira. E a gente pode ver em vários aspectos, como eu disse também, do Brasil atual, de como nós vivemos. Um grande exemplo é a língua que falamos. Quando a gente fala assim, qual é a nossa língua? Língua portuguesa, não é isso? Eu espero que vocês estejam aí respondendo sozinhos, respondendo para vocês o que eu pergunto. Então, a nossa língua é a língua portuguesa. Mas se vocês forem pesquisar alguma coisa na internet, aparece como Português Brasil. Porque o português brasileiro é diferente do português de Portugal. Há toda uma mistura de palavras indígenas, de palavras também africanas, embutidas no nosso português. Então, quando a gente fala em aculturar, da mesma forma que o indígena recebeu influência da cultura europeia, a cultura europeia que veio para aqui recebeu essa influência, e nós somos hoje essa miscigenação, essa mistura que nós somos hoje, né? Então, em relação às palavras, há palavras, como no livro de vocês ainda fala, a palavra cutucão, jacaré, são palavras de origem indígena. E também há receitas brasileiras, que a base da receita é o milho ou a mandioca, que são tradicionais da cultura tupi-guarani. E é possível citar também
o uso do chimarrão, da rede de dormir. Lembra que eu falei logo no início aqui a você sobre a rede? Então, são costumes dos indígenas. Então, houve uma mistura e uma aculturação nisso. Segundo, gente, o ISA, que é Instituto Socioambiental, e o Censo Demográfico lá de 2010, que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é chamado que as siglas são IBGE, existe ainda quase 897 mil indígenas, divididos em 240 povos aqui no nosso país. Nós temos também aqui na nossa região, já houve encontros de indígenas que vieram para aqui. Nós temos indígenas aqui em Paulo Afonso, há ainda grupos indígenas em Paulo Afonso, na Bahia ainda há outros lugares, não estou lembrando agora. Esses índios, eles falam mais de 150 línguas, estão distribuídos pelo Brasil, como eu disse. A maioria desses índios estão estabelecidos em terras indígenas, mas muitos deles já vivem em cidades. Eu acho que é até um assunto bem atual que eu vou falar agora um pouquinho para vocês, é sobre os direitos indígenas. A Constituição de 1988 foi um grande marco para a proteção dessa população, da população indígena do Brasil, pois trouxe uma mudança muito grande, muito significativa de como as culturas indígenas eram tratadas na questão do legislativo. Então, antes dessa Constituição de 88, as políticas públicas voltadas para a integração das comunidades indígenas e a sociedade não indígena... me atrapalhei um pouquinho, olha só. Antes dessa Constituição, as políticas públicas elas estavam voltadas para integrar as comunidades indígenas à sociedade não indígena, ou seja, esses indígenas deveriam ser integrados à sociedade não indígena, que é o que nós somos, e assim, eles perderiam a sua cultura, porque eles teriam que viver igual aos outros, que são tão diferentes da maneira que eles viviam. Então, a partir da Constituição Cidadã, a legislação começa a seguir conceitos de proteção aos povos indígenas e promover o direito deles. Eles tinham direitos a viver, então, a viver da sua maneira. Então, a lei vai estabelecer como princípio o respeito e a valorização da diversidade cultural e garante aos povos indígenas o direito de viver com seus valores e tradições, que é o correto. Eles têm todo o direito de viver de acordo com a sua cultura, com o que eles conhecem e eles acreditam. Então, esse reconhecimento de direitos de indígenas foi uma das muitas conquistas que resultaram da organização deles mesmo, de como as comunidades indígenas começam a se organizar. Até hoje, muitos líderes indígenas eles atuam em instituições governamentais, como também instituições não governamentais, em ONGs, né? E eles promovem ações que os indígenas possam ter o poder de decisão. Como a gente sabe, eu acho que vocês já devem ter visto que existem deputado e deputada indígena. Há uma deputada indígena muito conhecida, ela luta muito pelo direito dos indígenas. Eu não sei se vocês acompanham, se vocês assistem de vez em quando no jornal, mesmo sendo tão pequenos, tão novos, vocês já podem ter visto alguma vez no jornal como muitos grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, eles tentam tirar as terras dos indígenas. Eles acham que os indígenas não devem ter direito à terra. E eu vou dizer uma coisa a vocês que é muito importante: se nós ainda temos uma grande parte de área preservada, de floresta preservada no Brasil, nós devemos agradecimento aos indígenas. Eles cuidam, ainda há uma grande parte dos indígenas que cuidam em preservar essa terra para que a gente ainda consiga viver com uma qualidade de vida. Mas há toda uma luta contra eles, grandes, como eu já disse, grandes latifundiários de terra, alguns políticos que lutam para tirar do índio o direito da terra deles. Imagine que a gente precisa analisar, de acordo com o que nós estudamos, vocês conseguiram compreender que eles eram os donos dessa terra, eles viviam aqui, e mesmo assim continuam lutando por essa demarcação. No livro de vocês fala um pouquinho sobre a regularização dessas terras indígenas, como é a demarcação dessa terra, que o Estado dá a posse legal do território ao povo que vive nele. Então aquele povo é dono daquela terra legalmente. Mas mesmo depois dessas terras demarcadas, como eu já disse, eles continuam tendo que lutar contra a invasão dessas terras que eles vivem,
Porque, como eu disse, há pessoas que desejam tomá-las à força, explorar as riquezas que existem nessa terra, como a madeira, os minérios, que é ouro, ferro, entre outros. A gente sabe que existem inúmeros madeireiros que adentram a Amazônia e desmatam essa terra para roubar a madeira, e é essa a luta. E, como eu disse, também há lideranças políticas que se opõem a demarcação, e essas lideranças, gente, ainda argumentam que as terras se tornam ociosas, isto é, as terras não geram riqueza para o país. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o assunto, que vocês tenham entendido como é o processo, como foi que esses indígenas chegaram aqui, como começa todo o momento que os indígenas vêm aqui para essa terra que é Brasil e para o continente americano, e entendam um pouquinho como é o indígena de hoje, como eles vivem, entendam que ainda existem, como eu disse a vocês, em torno de 897 mil indígenas divididos em 240 povos diferentes, com 150 línguas diferentes. Então ainda há muitos indígenas, mesmo muitos deles tendo sofrido genocídio, ou seja, um assassinato em massa de sua população. Ainda tem muitos índios e eles têm direito a ter a sua cultura, a sua religião e viver a sua maneira.